with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance. You never change. You are the God you say you are. When I'm afraid, you come and still my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. I look to you. I see the scars upon your hands and hold the truth that when I can't, you always can. And standing here beneath the shadow of the cross, I'm overwhelmed, but I keep finding open arms
que não se deixe entender. O que faz afinal alguém amar? Não que eu queira isso explicar. Se o amor existe, deve haver alguém que me explique o que eu te quero bem. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus e peço a atenção de todos, embora eu sei que a maioria aqui é crente e, portanto, vai considerar este momento para prestar atenção na Palavra de Deus, embora a maioria dos casamentos, as pessoas, no momento da Palavra, elas começam a conversar, elas se dispersam, têm outras atenções, mas geralmente o que é falado no casamento, na mensagem, não é apenas para o casal, mas para todos os presentes. E eu quero deixar esta palavra de Jesus para todos nós aqui nessa noite. Em Mateus capítulo 12, verso 33,
ao 35, Jesus diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Só até aqui eu quero ler e quero trazer uma palavra de meditação para todos os presentes. O que eu quero falar aqui nessa noite é sobre o casamento. Embora alguém possa dizer, mas esse texto para falar de casamento? Sobre o casamento, dando o seguinte título para este sermão: o casamento, uma boa coisa que Deus tirou do seu bom tesouro. Nós sabemos que no bom tesouro de Deus sempre tem coisas boas. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E o casamento é uma delas. O casamento é uma destas boas coisas que Deus tem no seu tesouro bom. E na mensagem de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a diferença entre o tesouro de Deus e o tesouro do homem. Que nós, homens, somos maus e só Deus é bom. Isso é um testemunho que Jesus mesmo deu ao jovem rico: ninguém é bom senão um que é Deus. Que nosso tesouro é mau e só possui coisas más. E mesmo assim somos agraciados por Deus, um Deus bom que só tem coisas boas em seu tesouro. Nessa mensagem nós vamos vasculhar um pouco do baú de Deus e também do baú do homem. Visto que não há nenhum bom senão Ele, que é Deus, concluímos que não existe homem perfeito, Michele. Não existe mulher perfeita, Wesley. Na verdade, eu digo para algumas irmãs, quando vêm procurar aconselhamento sobre casamento, e digo: só existe um homem perfeito e ele não quis casar. Todos os demais são imperfeitos. Este que é perfeito e não quis casar, ele tem uma noiva, é Jesus, e ele casará com a sua igreja, como está prometido na sua palavra. Mas a primeira coisa que quero passar para vocês aqui nesta noite é que o casamento é uma coisa boa, porque ele veio de Deus. Muitas vezes as pessoas casam de maneira errada, ou com a pessoa errada. Às vezes a gente fala, mas existe a pessoa certa? Não existe. Todos são errados. Como nós já vimos, o homem é mau. Todos nós somos maus, não existe ninguém bom, só um que é Deus. Então, na verdade, não existe casamento certo. O que existe é um milagre de Deus. O casamento é bom, ele veio de Deus, mas as pessoas são más. Nós somos maus. Eu quero, nessa mensagem, contradizer a sociologia abertamente, porque eu estou com o microfone na mão. Quando algum sociólogo tiver com o microfone dele, ele fala o que ele quiser. Mas eu vou falar aqui baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem é intrinsecamente mau. Deus mesmo falou isso para Noé depois do dilúvio. Em Gênesis 8, 21, Deus falou: não tornarei mais a destruir a terra, porque o homem é mau desde sua raiz. Deus fala isso. E o próprio Jesus Cristo também testifica isso. Porém, o casamento é uma coisa boa, porque ele veio de Deus e Deus é bom. O próprio Deus, quando criava as coisas, ele dizia: isto é bom, aquilo é bom. E quando ele criou o homem, antes de criar a mulher, Deus disse pela primeira vez na sua criação: não é bom. Todas as coisas que Deus havia criado, ele dizia que era bom. E havia uma coisa que Deus fez na sua criação que ainda não era bom, ou seja, o homem sem a mulher. Porém, depois, quando Deus conclui a sua criação, ali em Gênesis 1:31, a Bíblia diz que Deus, ele diz que tudo era muito bom, podendo Deus então descansar da sua obra. E o próprio Jesus testifica em Mateus 19, verso 4 e 5, que o casamento tem origem divina. Quando os fariseus perguntam para Jesus se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, Jesus diz para eles assim: não tendes lido na Escritura que o Senhor Deus os criou, homem e mulher, e disse,
deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então Jesus está testificando que o casamento veio de Deus. O casamento não é instituição humana e nem tampouco maligna. É uma instituição divina, portanto é bom. Isso é graça de Deus, meus irmãos. Porque se Deus quisesse, Ele poderia tirar não só o casamento dos homens quando este pecou, mas poderia tirar a própria vida do homem. Portanto, mas sendo Deus bom, Ele então mantém sua graça sobre nós, mesmo depois do pecado, permitindo que os homens se casem, os seres humanos se casem. Então esta é a primeira coisa que precisa ficar em nossa mente, que o casamento é bom porque vem de Deus e Deus é bom. Segunda coisa que precisamos entender é que o pecado veio arruinando tudo que é bom. Desde a queda do homem, os irmãos já conhecem a história, Deus descortinou a realidade sofrida que a humanidade teria de encarar. Primeiro, Deus disse para a mulher: você terá dores e sofrimentos em sua gestação. Deus diz mais ainda para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará ou te dominará. Algumas pessoas pensam que isso se trata da submissão da mulher, mas não é verdade. A submissão da mulher é uma coisa da criação, antes do pecado. O que Deus está falando aqui depois do pecado é algo diferente. Deus está dizendo que entre o homem e a mulher haveria uma briga de poder, uma disputa de poder. A mulher não ia aceitar a autoridade que Deus deu ao homem na criação para ser autoridade doméstica. Ela não ia aceitar isso por causa do pecado, e então ela ia se rebelar contra isso, tentando tanto não se submeter, quanto também tomar o lugar do homem. E isso aconteceu na década de 60, no movimento feminista, como nós sabemos, que foi uma reação errada das mulheres contra uma ação errada dos homens, porque há milênios o homem no pecado já tinha vindo com o machismo, oprimindo as mulheres, pisando nas mulheres, desfazendo das mulheres. Então as mulheres tentaram várias e várias vezes, sem sucesso, porém na década de 1960, começando pelos Estados Unidos, começou então um movimento também errado, chamado feminista, mas combatendo algo errado que os homens também já estavam fazendo. Veja como é o pecado. O pecado, de fato, ele arruína tudo que Deus criou de bom. Então Deus havia avisado para a mulher que o desejo seria para o marido e ele dominaria, ou seja, haveria disputa de poder dentro de casa. Deus diz para o homem que ele teria de suar o seu rosto para adquirir o seu pão. E Deus diz mais para o homem que a terra não iria cooperar mais com o homem, pois ela produziria ervas daninhas e dificuldades em geral para os seus habitantes. Como nós conhecemos, não temos só problemas com as plantas. Muito mais do que isso, nós temos problemas com enfermidades, com a maldade, com a injustiça e tudo mais que nós somos testemunhas, principalmente no nosso país. Nesse ponto também não poderia deixar de ser diferente, o casamento ficou arruinado. O casamento ainda existe porque a imagem de Deus não foi retirada totalmente do homem. Se fosse, nem o casamento existiria mais. Observe, meus irmãos, ao contrário do que os ateus falam, porque os ateus dizem bem assim, eu acho engraçado, porque eu tenho pode falar que eu tenho um primo ateu? Não? Mas eu acho engraçado alguns posicionamentos de ateu. Eu acho mais engraçado ainda crente não saber responder. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Os ateus, eles dizem que quanto mais a humanidade evolui, menos se precisa de Deus. Mas é claro, isso é óbvio, que quanto mais a humanidade evolui, ela evolui naquilo que é natural dela. E o natural da humanidade é pecado. E quanto mais o homem se evolui no pecado, mais ele se afasta de Deus mesmo. Eles têm razão sem saber. Mas e daí? Melhor em quê? O que acontece com a evolução humana? Acontece o que nós estamos vendo. Legalização da imoralidade, como somos testemunhas. O Brasil está caminhando achando que está matando a pau, como se diz no ditado, na gíria popular. O Brasil se acha e está acompanhando as gerações europeias nas suas decisões para liberar todo tipo de imoralidade. Não bastasse
o casamento contrário à vontade de Deus, homoafetivo, agora já estão estudando a possibilidade aqui no Brasil de se liberar a pedofilia. Porque já se discute que as crianças precisam descobrir sua sexualidade no início, ainda na sua infância. É por isso que não tem nenhum problema quando criancinhas brincam, entre aspas, nas escolas e os pais vão reclamar, ninguém pode mais falar nada. E aí, quando a igreja combate isso, todo mundo chama a gente de homofóbico, disso e daquilo. Mas vocês vão ver onde isso vai parar. Porque quanto mais o homem evolui, ele evolui naquilo que lhe é próprio, que é o pecado. E na evolução do pecado, ele se afasta mesmo de Deus. E afastando de Deus, tudo aquilo que você tenta sustentar pela palavra de Deus, você é desprezado, rechaçado e no final será perseguido. Escuta o que eu estou falando, mas vamos voltar aqui. O casamento então torna-se arruinado, porque o pecado traz também grandes estragos para os relacionamentos. O que acontece então? Bigamia, poligamia, divórcios, adultérios, brigas, mortes, separações, abandono de incapaz, casamento homoafetivo, pedofilia, incestos, e eu não quero mais citar outros males, porque tudo isso está envolvendo relacionamento no pecado. Poderia encher uma lista no papel, para mostrar para vocês que o que vem de Deus é bom, mas o que vem de nós não é. E se temos alguma coisa ainda boa em nós, isso se deve à graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus. Então não se pode negar que o casamento, mesmo sendo uma coisa boa que Deus tirou do seu bom tesouro, foi terrivelmente afetado pelo pecado da humanidade. Esta é a segunda coisa que precisamos entender. A terceira, eu quero falar um pouquinho sobre o tesouro mau do homem. O homem não consegue conviver com a harmonia proposta por Deus na criação, porque seu coração é mau. Meus irmãos, enquanto fazemos a política da boa vizinhança, todo mundo gosta da gente. Todo mundo gosta de todo mundo. Mas quando se começa a expor a palavra de Deus, as águas começam a se dividir. Porque a exposição da palavra de Deus, ela revela a sujeira que existe dentro de nós. E eu não estou falando isso porque é crente, ou católico, ou espírita, ou qualquer religião, ou não religião. Eu estou falando do ser humano. Nós encontramos isso dentro da igreja. Por que vocês acham, por exemplo, que muitas igrejas hoje não pregam mais o evangelho? Pregam apenas o que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque sabem que vai machucar, que vai ferir, que as pessoas não vão gostar, que vai sair da igreja, e as pessoas não querem perder isto. Querem manter aquela postura, aquela aparência, mas não querem mais falar a verdade. Por causa disso. Então, o que o apóstolo Paulo tinha dito antes, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falou que as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, não suportariam ouvir a sã doutrina, a verdade, e ajuntariam para si mesmo mestres segundo suas próprias cobiças. As pessoas querem ajuntar pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. É por isso que, assim também, nós não conseguimos conviver com a harmonia que Deus propôs. Quando os fariseus, voltando àquele assunto que os fariseus tinham perguntado para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, e Jesus jogou lá na criação, falando, não, vocês não leram na Escritura que Deus criou e disse que ajuntará o homem, né, a sua mulher, abandonará seu pai e sua mãe. Mas eles disseram para Jesus, então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Eles estavam se apoiando na lei, porém de uma maneira errada, porque Moisés não mandou. Olha a sutileza dos verbos aí. Eles perguntaram, por que Moisés mandou? Jesus responde e diz, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Jesus troca o verbo. Moisés não mandou ninguém divorciar. Ele permitiu, por quê? Porque o coração do homem é duro. O tesouro, o baú do homem só tem tesouro mau. Não adianta, meus irmãos, esse discurso que às vezes a gente ouve por aí, não, o ser humano é bom, ou no mínimo ele é uma tábula rasa, porque ele é contaminado pelo ambiente que ele vive. Negativo.
negativo. Eu me lembro que eu ainda era uma criancinha, tenra idade, como diz a Bíblia, mamava no seio da minha mãe, como diz a Bíblia também, e meu dentinho estava crescendo e eu lasquei uma dentada nela e ela lascou um tapa na minha cabeça. A maldade já está ligada ao coração da criança, não é? Fizeram alguns sociólogos antigamente, agora foi proibido isso, né, pela ONU e outras organizações, fizeram testes, meus irmãos, com recém-nascidos, deixando-os viver isoladamente em floresta, para descobrir várias coisas. Primeiro, para descobrir se realmente o ser humano é influenciado pelo seu ambiente, para que ele seja mau. Segundo, para descobrir a língua original do homem. Olha a ideia, colocar uma criança isolada numa floresta para descobrir a língua original do ser humano. E então o que nós vemos aqui? Que é dentro de nós que reside realmente a maldade. Portanto, aquilo que eu falei antes de brigas, separações, abandonos e todas as outras coisas, são sujeiras que saem do nosso baú, saem do baú dos homens. Então eu quero dizer que o que temos de normal, ou seja, considerado normal no mundo caído, são essas coisas. E que conclusão nós chegamos? Que o casamento abençoado por Deus não é mais normal no mundo de pecado, e sim estas coisas que nós citamos. Afinal, qual de nós não temos coração duro? Então o que é normal? O normal no pecado não é casamento. O normal no pecado é divórcio, separação, no pecado. Mas agora eu quero falar, em último lugar, a solução proposta por Deus: limpar o tesouro do homem, trocar o baú do homem e trazer para ele a novidade em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é o único resgate que a humanidade ainda pode imaginar ter, porque todo ser humano que pensou em outra solução não deu em nada, senão em mais problemas. A exemplo disso, temos 2 guerras mundiais só no século XX. Governos comunistas, socialistas se levantando pelo mundo afora e no Brasil de uma forma velada, despistada. Governo este que já matou mais pessoas do que as guerras. E as pessoas defendem isso nas escolas, nas universidades. Se você na universidade for de esquerda, você é bem-vindo. Não, eu defendo marxismo, defendo isso e aquilo, também não estou falando mal de nada, porque todo tipo de governo humano é mal também. Pode ser direita, esquerda, ambidestro, pode ser do que for, todo tipo de governo humano é mal, porque o homem é mau. O homem não pode ser bom a não ser em Cristo Jesus. Quando o jovem rico chegou em Cristo Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que você me chama bom? Não há nenhum bom que é Deus. As pessoas erram no entendimento sobre o que Jesus quis dizer ali. Eles falam: está vendo? Jesus não disse que ele era Deus, só falou que um bom era Deus. Pelo contrário, Jesus estava dizendo para aquele jovem o seguinte: se você não reconhece que eu sou Deus, então não me chame de bom. De bom eu sou de fato, mas antes de me reconhecer como bom, me reconheça como Deus, porque só Deus é bom. Um dia eu falando do evangelho para um rapaz, e ele disse para mim: não, Jesus é um bom mestre. Eu falei: então você acredita que ele é o único caminho para Deus e salvação? Ele falou: não, todo caminho leva a Deus. Eu falei: então não chame Jesus de bom. Bons mestres não mentem. Se você está dizendo que ele mentiu, então ele não é bom. Se ele for um bom mestre, então o que ele diz é verdade. E o que ele disse sobre a verdade é que ele é o caminho, ele é a verdade, e não há outro que possa levar ao Pai a não ser ele. Se você não crê nisso, então pode chamar Jesus de mau também. Então, quando Jesus Cristo nos torna em novas criaturas, eu vou encerrar com esta parte. Jesus nos torna em novas criaturas, agora nós somos conclamados a refazer os nossos relacionamentos. Então os apóstolos do nosso Senhor nos ensinam como fazer esta restauração. E as mulheres? O que os apóstolos do Senhor Jesus falam para as mulheres? Não vou ler por causa do nosso tempo, mas todos já conhecem bem os textos. A começar, o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Paulo está organizando as coisas em hierarquia de autoridade. É óbvio que todo homem não é autoridade sobre toda mulher, mas o seu marido, sim. Para as solteiras, o seu pai, sim. E nós temos outras autoridades em toda forma de nossa vida. Na sua vida profissional, o seu patrão. Na sua vida estudantil, o seu professor, o diretor. Na sua vida eclesiástica, é o pastor. Na sua vida lá fora, na sociedade, são as autoridades civis constituídas e assim por diante. Não podemos viver em anarquia. O próprio Deus é contra isso. Então, quando reconhecemos autoridades constituídas por Deus sobre nossa vida, este é o primeiro passo, viu, Michele? O primeiro passo é você reconhecer que Deus te protegeu com uma autoridade domiciliar. Autoridade doméstica existe dentro da sua casa, antes mesmo que você possa exercer sua autoridade sobre filhos que virão, provavelmente virão. Antes disso, você já deve saber que existe uma autoridade sobre você. É isso que a palavra ensina, não só aqui em 1 Coríntios 11:3, mas em Efésios 5:22 ao 24, Colossenses 3:18, 1 Timóteo 2:11, Tito 2:3-5, 1 Pedro 3:1 até o verso 6. São ensinamentos bíblicos sobre este papel central. Quando a mulher entende o que é submissão, ela sabe que isso é uma bênção. Porque a igreja é submissa a Cristo e não há nenhum problema com isso. Cristo é submisso ao Pai, como disse aqui Paulo, falando que Deus é o cabeça de Cristo, e não há problema entre eles. Então há problema, por quê? Por causa do pecado. Mas quando estamos em Cristo, isso não é problema. Portanto, Wesley, vai haver momentos em que ela, mesmo resgatada pelo Senhor, nova criatura, ainda terá tensões, conflitos dentro dela com relação a isso. Aos homens, os apóstolos ensinam que devem amar a sua mulher, considerando-a como vaso mais frágil e por isso protegê-la. Efésios 5:25-23, Colossenses 3:19, 1 Timóteo 3:2-12, Tito 1:6 e 1 Pedro 3, verso 7. Uma coisa que quero ressaltar de Pedro é que Pedro diz que o homem que não considera a sua mulher como um vaso fraco, Deus não escuta a oração dele. A oração dele é impedida. E talvez é uma coisa que nós homens precisamos parar e observar. Como vai a nossa vida de oração? Sem hipocrisia, tá? Eu oro todo dia na hora do almoço, na hora de dormir, não estou falando disso. Eu estou falando em relação à mulher. Porque se nós não estamos aqui como homens para protegê-la, então é bem certo, segundo a palavra de Deus, que as nossas orações são impedidas. Deus não nos ouve. Isso é um problema muito sério. Quando eu leio essa parte da Bíblia, eu fico preocupado. Fico preocupado lá em casa, né, querendo saber se estou protegendo, se estou considerando, como estão as coisas. Porque na hora que eu vou orar, esse versículo vem na minha cabeça. E aí? Será que Deus está te ouvindo? Então é necessário, Wesley, em todo momento ter essa consideração. A mulher, a Bíblia não está chamando aqui de vaso mais frágil por causa de questões que as pessoas colocam por aí, porque a Bíblia, ela desvaloriza. Pelo contrário, aqui está falando da sua suavidade, da sua feminilidade. Eu digo para as irmãs que vêm ao aconselhamento de casais com a gente, eu falo, minha irmã, eu vou te dar um conselho, seja feminina. Ter um outro macho dentro de casa só espanta seu marido. E depois na hora lá, o cara na cama também, ele vai dar uma afastada, sei lá o que é isso aí, velho, que está do meu lado disputando meu território. Não, sai fora. Seja feminina. O homem gosta de mulher delicada. Afinal, ele é homem. Ele não quer um negócio na frente dele, disputando a autoridade, afrontando a autoridade. Não. Ele quer alguém a quem ele possa proteger. Então, quando a Bíblia fala de mulher vaso frágil, está falando de sua feminilidade, de sua suavidade, do seu jeitinho de conduzir as coisas. Isto, de fato, a mulher tem e sabe fazer. Mas atenção, mulheres, não use isso para o pecado, para a sagacidade, tá? De levar o homem a te dar todo o dinheiro dele e assim por diante, essas coisas não,
tá? Essas são as providências, meus queridos irmãos. Este casal que está em minha frente. São as providências que foram tomadas para que o nosso casamento seja como o propósito original de Deus no jardim, lá antes de Adão pecar, uma vez que na nova terra não vai ter casamento. Então faça do seu casamento o jardim do Éden antes do pecado. Faça isso, porque Adão e Eva viveram ali, antes do pecado, da forma que Deus queria. Quando o pecado destruiu, Deus não abandonou o homem, Ele ainda enviou Jesus para corrigir isso, para restaurar isso. Sabemos que em relação à salvação, Jesus restaurará muito mais, porque nós seremos muito mais que Adão antes da queda na nossa glorificação. Mas no casamento não, porque lá não tem. Então, precisamos restaurar o nosso casamento em Cristo. Em Cristo. Todos esses textos que eu citei aqui colocam a pessoa de Cristo. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, seja submissa ao vosso marido como ao Senhor. Filhos, obedecei ao vosso pai no Senhor. Pais, não trateis os vossos filhos, ensinai-os com amargura, antes criai-os na disciplina do Senhor. Tudo que Paulo fala sobre casamento, ele põe Jesus no centro. Sem Jesus, o casamento das duas, ou é um desastre ou é uma hipocrisia. Então, neste momento, eu quero só fazer os juramentos do sim, porque, na verdade, eles têm o próprio juramento pessoal a fazer, né? Mas estas perguntas que irei fazer é somente para as respostas do sim. Wesley Ferreira da Silva, você aceita esta mulher, Michele Voese de Carvalho, como sua legítima esposa? Promete diante de Deus 10 testemunhas viver com ela conforme foi ordenado por Deus na instituição do matrimônio? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim, para sempre. Legal. Michele Voese de Carvalho, você aceita este homem, Wesley Ferreira da Silva, como seu legítimo esposo? Promete diante de Deus e destas testemunhas viver com ele conforme foi ordenado por Deus na instituição do matrimônio? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo, e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, todos os dias. Uau! Wesley Ferreira da Silva, que penhor você dará a Michele como testemunho de suas promessas? Eu vou dar as alianças. Tem umas alianças? Tinha, né? Vamos ver se está aí ainda. Eu disse sim, mas não disse agora. Se quero mais em outra hora. Deixa eu te conhecer. Me diga quem é você. O teu olhar me desmonta inteiro. O teu sorriso é o sol verdadeiro. Deixa eu te conhecer. Me diga quem é você. Quero um amor que resista o tempo, uma verdade pra abraçar pra sempre, caminhada de bons sentimentos, um coração que me entende. Eu quero colo, eu quero carinho, o meu carinho eu quero te dar. Eu já andei muito tempo sozinho, por favor, deixa eu te encontrar. A tua voz não sai da minha mente, o meu desejo é seguir em frente. Deixa eu te conhecer, me diga quem é você. A nossa história há de ser tão bela, eu não me canso de sonhar com ela. Deixa eu te conhecer, me diga quem é você. Quero um amor que resista o tempo, uma verdade pra abraçar pra sempre, caminhada de bons sentimentos,
um coração que me entende. Eu quero colo, eu quero carinho, e o meu carinho eu quero te dar. Eu já andei muito tempo sozinho, por favor, deixa eu te encontrar. Por favor, venha me encontrar. O amor quer nos encontrar. Aqui está a aliança com a qual ele selará seus votos e juramentos perante Deus e essas testemunhas. Amada da minha alma, eu prometo por toda a minha vida amar a Deus mais do que a você, e amar a você mais do que todas as outras pessoas e coisas. Também prometo, com todas as minhas forças, buscar a nossa felicidade em Cristo, pois somente nele nós somos completamente felizes. Eu prometo amar a você, assim como Cristo se entregou pela sua igreja e dela cuida. Eu prometo dar a minha vida a você, assim como Cristo foi crucificado e morto pela sua igreja. Eu prometo jamais esquecer que você é apenas uma pecadora, redimida pela misericórdia de Deus. Assim, então, eu prometo ser misericordioso diante de todos os seus pecados e ser paciente ante todas as suas imperfeições. Eu prometo orar por você sem cessar, para que cada dia você seja conformada e transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu prometo guiar você no caminho do conhecimento de Deus, do amor de Deus e da obediência a Deus. Que o poder dele e que a graça de Jesus e que as intercessões do Espírito Santo me ajude a cumprir cada um desses votos e ser um marido excelente para a glória dele e para a nossa felicidade. Amém. Amado da minha alma, eu prometo, por toda a minha vida, amar a Deus mais do que você. E amar você mais do que qualquer outra pessoa ou coisa. Eu também prometo buscar com todas as forças a nossa felicidade em Cristo, porque é somente nele que somos verdadeiramente felizes. Eu prometo amar você, assim como a igreja tem prazer no seu Cristo e o honra, e ser submissa a você, assim como em tudo a igreja se submete ao seu Cristo. E eu prometo ser fiel a você, até que a morte nos separe. Porém eu sei que nem a morte poderá separar a igreja do seu Cristo. Eu prometo nunca me esquecer que você é apenas um pecador, perdoado pela misericórdia de Deus. Assim, eu também prometo ser misericordiosa ante os seus pecados e paciente ante as suas imperfeições, orando por você sem cessar, para que a cada dia você seja transformado e conformado à imagem e semelhança de Jesus. E eu prometo ser sua ajudadora no caminho do conhecimento de Deus, do amor a Deus e da obediência a Deus. E eu peço que o poder de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as intercessões do Espírito Santo me ajudem a cumprir cada um desses votos e ser uma esposa excelente para a glória de Deus e para a nossa felicidade.
Amém. Como sinal de fidelidade às promessas que vocês fizeram um ao outro, segurem as suas mãos e que esta aliança que foi colocada seja o símbolo puro e imutável do seu amor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, em Cristo Jesus e no seu santo nome, nós oramos para que este casal alcance os degraus mais altos da proximidade contigo, porque somente no Senhor é que nossa realização pode ser concluída, pode ser encontrada. Peço ao Senhor, meu Deus, que não por causa desta cerimônia, mas por causa da tua misericórdia, a tua presença se faça no lar deles todos os dias, como já se faz no coração. Que apenas, Senhor, a presença do Senhor possa ser exteriorizada dentro do seu lar, brotando de um coração transformado pela tua graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor que esta aliança possa significar, meu Deus, aquilo que de fato ela simboliza, a união inseparável daquilo que o Senhor mesmo ajuntou e que nenhum homem será capaz de dividir. Nós agradecemos e confiamos em Ti. Por isso oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Visto que Wesley Ferreira da Silva e Michele Voese de Carvalho Ferreira consentiram ambos em ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e destas testemunhas, havendo ambos empenhado sua fé e palavra um ao outro, manifestando isso pela união das suas mãos, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu os declaro marido e mulher, casados em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E aos que Deus uniu, que nenhum homem os separe. Pode beijar a esposa. Tá bom, é só um. Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí y aquella luz que me llamó vuelve a brillar en mí y en tu gran resplandor guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Esse dia é tão especial para mim e para a Michele, a gente não poderia deixar de tirar um espaço, reservar um espaço para agradecer aquelas que cuidaram da gente até aqui. Nossas mães são as pessoas mais importantes na nossa trajetória, na nossa formação. Meu referencial de mulher é a minha mãe, a quem eu tenho como melhor referencial do que é uma mulher cristã, uma mulher digna de ser chamada modelo de Cristo, que me ensinou a respeitar, amar e cuidar bem de uma mulher. É por isso que eu acho que eu já posso casar, porque ela já me ensinou o que mulher gosta e o que mulher não gosta, né? Eu não aprendi muita coisa, ela pregou bastante, deu muita bronca, mas eu prometo que eu vou tentar, tá, amor? Te tratar igual ela me ensinou. E eu quero dizer para você, mãe, que eu sou muito grato por todo o seu cuidado.
Obrigado porque durante toda a minha vida foi a senhora que esteve do meu lado, me apoiando. Mesmo quando as minhas decisões pareciam não ser as melhores, e quando precisei voltar, a casa sempre esteve aberta para mim. E pode ter certeza que para onde eu for, seja aqui em Vilhena ou qualquer outro lugar, né, amor, que Deus mandar a gente, eu vou sempre lembrar daquilo que a senhora realmente me ensinou. Os seus ensinamentos que me conduziram, me transformaram no homem que eu sou hoje. Talvez estou muito longe do perfeito, do Cristo, mas a senhora me ensinou o caminho. E obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção e provisão todos os dias. E, acima de tudo, obrigado por me fazer enxergar Cristo na vida da senhora, todos os dias, todo o tempo. Quero dizer para a senhora que eu vou casar, mas não vou deixar de ser seu filho. Que eu vou continuar sendo... Já casei, né, mãe? Vou continuar sendo seu filho, vou continuar lembrando a senhora e vou continuar ainda fazendo o que eu puder para de alguma forma retribuir todo o bem que a senhora me deu. Isso aqui é apenas uma pequeno gesto da expressão de todo o meu amor, todo o meu carinho pela senhora. A senhora é muito mais linda que todas essas rosas, todo um jardim, então te amo. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu tenho de ter você aqui, minha mãe. Agradeço ao Senhor pelo quanto Ele tem guardado a sua vida, a vida da nossa família. E hoje eu queria agradecer a senhora por me trazer até aqui. Por hoje, se hoje eu me tornei uma mulher, foi porque a senhora me conduziu até aqui, foi porque a senhora me deu os melhores, a melhor criação que podia dar. Obrigado por tudo aquilo que a senhora se desfez em favor da nossa vida, em favor do amor que a senhora tem por nós. Eu quero dizer que se hoje eu tenho uma referência, essa referência é você, de mulher que luta, que busca e que nunca desistiu dos filhos. E como a Ellen disse, eu vou casar, mas eu sou sua filha. E eu sempre vou estar com você. Já casei, gente. É que o pastor não deu a bênção. Falta ainda. E obrigado, mãe, por toda a sua disposição, por todo o seu cuidado e por todos os dias que a senhora se deu em favor da nossa vida. Eu te amo. Que o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firmes. Que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós seus olhos de harmonia e vitória, e de tal maneira vos encha de sua graça e bênçãos, que possais viver aqui neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais desfrutar da vida celestial e eterna. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Felicidades aos irmãos. Parece que foi ontem quando tudo começou. No primeiro olhar, meu coração despertou. Foi tudo tão novo, eu nem sabia o que dizer. Correspondida,
eu só queria você. Eu sei, os anos vão passar, yeah. Mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor. Agradeço a Deus que sonhou assim, fez você pra mim. Eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor. Agradeço a Deus que sonhou assim, fez você pra mim. Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia, porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado, amor. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com